Quaresma é um tempo de mais silêncio, é um tempo de penitência, de conversão. Nossas missas geralmente são muito alegres, muito animadas, muito vibrantes, com palmas, né? Nós hoje queríamos fazer uma grande festa para acolher os nossos crismandos que retornam à catequese, mas devido a esse espírito quaresmal, nós nos contemos, mas vocês sintam-se bem acolhidos e amados ao retorno da catequese. E vocês se lembram que até pouco tempo a Quaresma era respeitada toda a sociedade, não só na igreja, né? Os salões de baile ficavam tudo fechado, né? Tinha gente que nem rádio não ligava para respeitar a Quaresma. Isso está fazendo falta, porque nós andamos muito agitados, um estresse, um corre-corre muito grande. Nós precisamos silenciar, precisamos apaziguar o nosso coração, precisamos ter mais tempo para meditar, refletir na vida, para buscar a Deus. E por isso nós queremos, tempo de Quaresma, estarmos muito atentos à palavra de Deus. Hoje, na leitura do livro do Gênesis, nós ouvimos que a serpente representando o tentador, induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus. Deus tinha colocado Adão e Eva no paraíso e dito para eles poder comer os frutos de todas as árvores do paraíso, menos da árvore que estava no centro, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, e então fez a cabeça de Adão e Eva: não seja bobo, você experimentando desse fruto aí, vocês vão ser que nem Deus. Opa! Grelou os olhos já de Adão e Eva, porque a nossa ambição de sermos deuses, de sermos poderosos é grande. E eles não resistiram à tentação, foram desobedientes e experimentaram. Crismandos, vocês também vão ser toda hora tentados a desobedecer a Deus, a não viver os mandamentos de Deus. Vocês toda hora vão perceber quanta gente fala mal de Deus, assim como a serpente falou mal de Deus para Adão e Eva. Para que ir para a catequese? Vamos para a balada, né? Então, vocês vão ser bobo, descer carola, ir para a catequese, isso é coisa do passado, né? A serpente, né? Tomem cuidado, e muitas serpentes ainda no mundo de hoje, querendo nos desviar de Deus, nos afastar de Deus, nos induzir a desobedecer a Deus. Mas isso aconteceu também com Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Lá ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites representa a vida de Jesus. Jesus foi tentado durante toda a sua vida, inclusive na cruz, quando pregaram: se tu és
usar do seu poder divino. E esses 40 dias e 40 noites também representam os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, se purificando, se preparando para entrar na terra prometida, se convertendo e fazendo a experiência de Deus ao longo de toda a caminhada. E nós ouvimos que a primeira tentação de Jesus lá no deserto, o diabo disse para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, imagine, 40 dias, 40 noites, Jesus sem comer, fazendo jejum, com fome. Às vezes o diabo aproveita de algumas situações, né, que nós estamos passando. Transforma essa pedra em pães. E Jesus então responde: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, neste caso, representa as nossas necessidades materiais. E nós sentimos então uma grande necessidade de satisfazer os nossos anseios, desejos materiais. Para parte de nossa vida, nós corremos atrás de trabalho para procurar satisfazer nossas necessidades materiais. E muitas vezes somos chamados, de pessoas materialistas, consumistas, mas adquirimos muitos bens, nos dedicamos para isso, trabalhamos até a exaustão para conseguir os bens materiais, mas esquecemos de nos cultivar espiritualmente. Somos quase que raquíticos, anêmicos espiritualmente. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, catequese, para que nós possamos nos alimentar, possamos nos revigorar espiritualmente, para a gente vencer as tentações deste mundo consumista, que nos torna consumidores obsessivos, descontrolados. Fizemos dívida toda hora, vivemos escravos, então das contas que temos que pagar. E não é muito raro o homem ficar sujo na praça, porque não conseguimos controlar o ímpeto de consumir. Essa grande tentação que todos nós sofremos na fé. Por isso precisamos então nos alimentar mais da palavra de Deus. Nós vamos ser pessoas muito mais equilibradas, pessoas mais saciadas, mais realizadas interiormente. Mas o diabo ainda insistiu com Jesus e levou Jesus lá no alto do templo e pediu para Jesus se jogar, porque se era o Filho de Deus, Deus iria ordenar os anjos para que viesse o seu encontro, não o deixasse se machucar nas pedras. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes isso acontece conosco. O diabo queria que Jesus manifestasse o seu poder,
fazer milagres. Você se lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães? Meu, como ele ficou famoso, como a multidão seguia. Inclusive ele teve que fugir, porque queriam fazer o rei. Já estavam procurando Jesus, não porque queriam se converter aos seus ensinamentos, queriam seguir Jesus por causa que ele tinha saciado a multidão com a multiplicação dos pães. Então Jesus fugiu do prestígio, da fama. E nós também muitas vezes temos a tentação de querer resolver tudo miraculosamente, resolver tudo num passo de mágica. E às vezes fizemos algumas propostas atrevidas para Deus. Eu vou rezar, mas se Deus não me atender, não rezo mais. Eu vou pedir essa graça para Deus, mas se Ele não me atender, eu não vou mais nem na igreja. Eu abandono a fé. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, Ele faz milagre, Deus opera maravilhas em nossa vida, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos que Deus nos obedeça, que Deus faça todas as nossas vontades. Mas nós às vezes não movemos nem uma palha para fazer a vontade de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo ainda insistiu mais uma vez, levando Jesus no alto do monte, mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e diz: olha, se prostrares diante de mim em adoração, te darei tudo isso. E Jesus então disse: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. A que Deus nós estamos servindo? O mundo oferece muitos ídolos, e nós se vestimos e comportamos do jeito dos ídolos do mundo. Nós assimilamos suas filosofias, seu jeito de pensar dos ídolos deste mundo. O diabo, vocês não pensam que ele é aquele bicho feio, chifrudo, que vem com uma lança, para todo mundo fugir dele. Mas ele aparece de uma forma muito simpática na maioria das vezes, muito sedutora e atraente. Ontem depois que eu vim do casamento, ontem à noite fui fazer o casamento, e voltei para casa e fui jantar, e acabei ligando a televisão. Ainda estava na novela, os seminaristas ainda não tinham vindo dos grupos de jovens. De repente, uma cena. Às vezes as novelas, a gente, as novelas traz a realidade do povo brasileiro, traz algumas causas sociais sobre droga, sobre pessoas com deficiência, pessoas com esquizofrenia, e ajuda a gente a tomar consciência dessa realidade. Ótimo, que bom! Se não houvesse entre uma trama e outra o veneno, tem que ter alguma coisinha
coisinha boa para nos seduzir, porque se fosse tudo mal, tudo ruim, ninguém iria suportar. Claro que tem que ter alguma coisa boa para nos seduzir, para nos encantar, né? Para ter uma certa credibilidade, mas o veneno. Ontem, na cena, estava o Tarcísio Meira fazendo o papel de avô